meus irmãos, meus amigos, é motivo de muita felicidade estarmos aqui neste domingo maravilhoso que Deus nos concedeu. Nós estaremos agora estudando um pouquinho sobre a nossa revista, Palavra e Vida, sobre o tratamento bíblico de ansiedade e depressão, que foi o tema do nosso trimestre. Estudamos bastante, criamos um conhecimento muito bom sobre esse tema e agora nós vamos estudar um pouco. Se você está aí com a sua revistinha, você abre lá na lição de número 13, que vamos estudar o risco da depressão por conta da ansiedade. E o texto básico está em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6. Abra aí a sua Bíblia para a gente fazer a leitura e vocês nos acompanhar aqui nessa leitura e nesse estudo. Vou dar um tempinho para vocês abrir aí, tá? Você pode abrir aí. Nós estamos chegando ao fim dessa lição, do nosso trimestre. Eu acho que todos nós que estudamos detalhadamente, falamos sobre ansiedade, falamos sobre depressão de forma detalhada, pois é um problema que está tão comum em nosso meio, em nossa sociedade, que a gente precisa criar um conhecimento sobre, para que nós sabemos conversar com essas pessoas, tratar essas pessoas, dar uma devida atenção, porque essa situação de depressão e ansiedade é uma situação muito complicada. Então essas pessoas precisam dessa atenção e cabe a nós que somos próximos, somos amigos, somos cristãos, dar uma devida atenção especial para essas pessoas. E essa revistinha aqui, nesse trimestre, nos deu um conhecimento muito bom mesmo. Nossos horizontes se ampliaram de maneira absurda sobre esse tema. Os irmãos abriram aí lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos fazer a leitura, cada um na sua versão. Então tá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Esse é o texto básico que dará base para a nossa lição. E à medida que eu vou lendo aqui a nossa revista, eu vou separando alguns pontos e vou explicar para vocês aquilo que Deus falou comigo, me fez entender, para que eu pudesse repassar para vocês alguns pontos muito interessantes. E a ansiedade, ela está tão atual que muitas pessoas acabam desenvolvendo por inúmeros motivos. Então vamos ficar atento à nossa leitura. Se você estiver aí, pode me acompanhar, por favor. O tema é o risco da depressão por conta da ansiedade. A experiência dos filipenses, orientações de Paulo para não corrermos esses riscos. A ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. Em todo tempo vemos gente preocupadas e inquietas diante da situação que lhe provocam dúvidas ou medo. São essas emoções que não andam bem. São os negócios que não estão como esperavam. São problemas de difícil solução na família, são contas a pagar, perguntas sem respostas, enfim, motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. Ansiedade. O que é ansiedade? Que muitas pessoas se falam, mas qual é o estado que elas nos deixam? A ansiedade ela pode entender como uma preocupação excessiva, medo demasiado, a pessoa que fica com medo de tudo e geralmente por algo que pode vir a acontecer no dia de amanhã. Então a pessoa ela fica ansiosa por várias questões. São problemas na escola, problema na família, é um jovem que vai fazer um vestibular, é um Enem que você vai prestar no final do ano, mas você já está estudando de maneira ansiosa.
Então essas questões contribuem para que nós fiquemos ansiosos. Vamos lá. E são geralmente coisas do nosso cotidiano que nos deixam assim. Muitas são as coisas que nos deixam ansiosos. Vamos parar para pensar um pouco. Nos dias de hoje, o que tem nos deixado ansiosos? É isso mesmo, é o Covid-19, esse problema que está assolando o mundo, assolando a nossa cidade, o nosso país. E eu vejo muitas pessoas ansiosas, muitos cristãos ansiosos, com medo do como será o próximo dia, com medo de talvez adquirir essa doença, a incerteza de uma possível cura. Hoje em dia, neste exato momento, muitas pessoas estão ficando ansiosas por isso. É um tema que está super atual. Todas as pessoas, se liga à televisão, está falando sobre o Covid, sobre o coronavírus. Todo momento parece que tem um repórter te esperando para você ligar a televisão e falar de Covid-19. E nisso as pessoas vão ficando ansiosas, com medo, preocupado com o dia da manhã. Como que vai ser? Será que alguém da minha família vai adquirir essa doença? Será que vão inventar um remédio para a cura? Então isso tem deixado muitas pessoas ansiosas. Vamos lá. A ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas. O que é doenças psicossomáticas? Psicossomáticas é a junção de duas palavras que têm origem grega. Psíquico, psique, que é alma, somático, soma, que é corpo. Então, a origem dessa palavra é um problema que tem a tua origem na alma e tem o teu reflexo no corpo, a consequência no corpo. Doenças psicossomáticas têm a sua origem na alma e a tua consequência no corpo. Exemplo, síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma doença psicossomática. Por quê? Porque a tua origem é na alma ou no psicológico, como muitos dizem, e a tua consequência é no corpo, é um ataque cardíaco, é falta de ar, é tontura. Então isso se enquadra nas doenças psicossomáticas e enche os hospitais. E isso não vem de agora. Na Bíblia encontramos várias histórias de pessoas que sofrem no corpo, fisicamente, por causa de problemas na alma que não foram bem resolvidos. Quem nunca lidou com ansiedade? Quem nunca? Quem nunca lutou contra a angústia? Os problemas das aflições, companheiros inseparáveis de todo qualquer ser humano, não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados. Lidaremos e lutaremos contra a angústia até o fim. Até o fim das nossas vidas, nós lutaremos contra as aflições, contra as angústias. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas ele também disse que era para ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade é saudável para todos. Afinal, diante das adversidades, é muito comum reagirmos com a devida preocupação. O problema é quando ela cresce, tornando-se insuportável e incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável. Então, entendemos que a ansiedade, em pequenas proporções, ela é benéfica, ela é bom para a gente, que nos faz preparar para algo que está por vir. Geralmente a gente ficamos ansiosos por algo que está por vir. É uma prova, é uma entrevista de emprego. Então a ansiedade ela é natural quando ela é em pequenas proporções, que não nos fazem travar, que não nos fazem entrar em colapso. Então a ansiedade ela é bom, porque nos deixa alerta para o dia da manhã. Se eu vou fazer uma entrevista amanhã, estou ansioso,
ansiedade pequena. Eu vou me preparar para essa entrevista. Então, a ansiedade é normal, é uma reação natural do nosso sistema. Aqui preconiza isso. No ponto 1, ansiedade dos filipenses. Um dos motivos que fez Paulo escrever aos filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Mesmo preso, o Espírito Santo inspira o apóstolo a escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. Afinal, motivos não faltavam. Havia perseguição do Império Romano contra os cristianismos, havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja e havia falsos mestres confundindo as mentes dos crentes. Da prisão, Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo e por isso os convoca a se alegrarem. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Aqui vemos os motivos que deixaram os filipenses ansiosos naquela época. E hoje em dia temos vários motivos que nos deixam ansiosos. Muitas coisas mesmo. Incontáveis são as coisas que nos deixam ansiosos. Interessante que eu acho aqui nessa passagem que o apóstolo Paulo escreveu a carta exortando aos filipenses dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão, olha só. Será que o apóstolo Paulo não estava ansioso com aquela situação que ele se encontrava? Será que ele não estava preocupado? Não sei, a Bíblia não relata isso, mas uma coisa eu sei, ele estava sob a ação do Espírito Santo. Ele não deixou que os fatores externos atrapalhassem aquilo que ele queria, que ele tinha que fazer, que é escrever a carta para os filipenses. Às vezes, nós deixamos nos abater por não dar voz, não dar vazão ao Espírito Santo. Nós nos abatemos com fatores externos. Hoje em dia todo mundo está se abatendo pelo caso do Covid-19. Muitas pessoas estão se abatendo por causa de perder o emprego, perder outras coisas mais. Mas só que nós temos que utilizar como exemplo o apóstolo Paulo, que em meio à prisão, ele não deixou, ele não se abateu, porque o Espírito Santo estava com ele. Ele foi movido pelo Espírito Santo para escrever as cartas aos filipenses, aqueles que estavam lá fora, estavam passando por muitas situações, e ele exortou. Então é isso que falta para a gente que temos que tomar essa atitude do apóstolo Paulo para a nossa vida. Não se preocupar com os fatores externos, mas sim dar vazão ao Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo mova as nossas ações. Muito interessante isso aqui. Nós temos que seguir esse exemplo do apóstolo Paulo, independente do contexto atual que nós estamos vivendo, independente quais são os fatores externos que nos atrapalham, independente. Se nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos que ficar em paz. Se nós não estamos em paz, há uma disfunção aí, e depois eu vou explicar por que, uma das coisas, o porquê que a gente não temos o Espírito Santo, e teus frutos. Vamos lá, ponto 5. Não havia motivos para tanta ansiedade entre os filipenses. Observemos as palavras do apóstolo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração
e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos, o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha só, a recomendação do apóstolo Paulo para os filipenses, que nós podemos tomar como exemplo para nós também. Seja as vossas petições, só em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Pela oração e pela súplica. Isso me faz lembrar a história de Ana. Vocês conhecem a história de Ana? Conhecem? Se vocês que não conhecem, está lá em 1 Samuel. Eu vou até abrir aqui, porque eu vou citar alguns exemplos da história de Ana e a sua atitude perante o momento que ela passava. Eu vou resumir aqui, não vou falar muita história de Ana não, vou resumir. Ana, ela não tinha filho, ela era estéril. E isso possibilitou que a lei dava respaldo para isso, que seu marido se casasse com outro para lhe dar herdeiros. Então, Eucana, que era marido de Ana, arrumou outra mulher. A Eucana tinha duas mulheres, que era a Penina e a Ana. Ana era estéril, não tinha filho. Só que todo ano o povo ia para Siló para oferecer sacrifício ao Senhor, para oferecer culto de ação de graça. Só que do sacrifício, Eucana pegava a maior parte, em proporções maiores, dos alimentos e oferecia para Ana, dava a ela. E isso deixava Penina talvez com inveja ou com ciúme. E Penina utilizava como subterfúgios o filho que Ana não tinha, a situação de Ana, que é estéril, para provocar ela, para diminuir ela, para inferiorizar ela. E isso deixava Ana muito triste mesmo. Talvez, numa situação hipotética, talvez Ana projetava os teus pensamentos no futuro e talvez se via desamparada, talvez na sua viuvez, porque naquela época era comum, quando a mulher idosa era viúva, os filhos amparavam as mães, os filhos amparava elas. Talvez ela projetou teu pensamento no futuro e se viu desamparada, trazendo consigo também uma ansiedade, uma aflição. Ao passo que, eu vou ler aqui algumas questões, alguns pontos aqui, ao passo que Eucana, seu marido, perguntou a ela: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está tão triste. Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Eucana perguntou: por que o teu coração está tão triste? A pergunta que Eucana fez para Ana. Ele reconheceu que o coração dela estava triste. Como que ele vai saber que o coração dela estava triste? Porque ele fez uma leitura da tua face, da tua expressão, e a tua postura demonstrava isso. E ele reconheceu. Depois, ela foi para o templo orar. Aquilo tudo deixava ansiosa, aflita, e ela foi para o templo orar. Ela orou com uma intensidade tão grande, que a sua boca se movia, mas não saía uma palavra. Ao passo que o sacerdote Eli pensou que ela estava ferrada, que ela estava bêbada, pois ela estava orando com uma intensidade muito grande. Ao passo que ela respondeu. Algo que está escrito aqui no 1 Samuel, capítulo 10. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor,
chorou muito. Ela chorou muito. Essa foi a atitude dela. Ao passo que ela respondeu às indagações do sacerdote Eli. Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Ela reconheceu que ela estava angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha ansiedade e aflição. Olha a atitude dela. Ela estava triste, ela estava amargurada, como ela mesma falou. Mas olha a atitude dela. Ela derramou a alma dela diante ao Senhor. Ela disse para o sacerdote: é porque eu estava falando das minhas ansiedades e das minhas aflições. Ela orou, ela chorou. E Deus respondeu a ela por essa atitude que ela teve de orar, que ela teve de se expressar, de falar o que estava no seu coração, de deixar sair tudo aquilo que estava no seu coração. Deus respondeu a ela. E qual foi a resposta de Deus para Ana? Não foi com o filho de imediato. Se nós formos analisar aqui no versículo 18 do capítulo 1 de 1 Samuel, vai dizer assim, ó, ela disse que a tua serva encontre graça diante de ti. Olha só, então a mulher seguiu o seu caminho, comeu e sua aparência deixou de ser triste. Olha no final. E a sua aparência deixou de ser triste. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, vai dizer que um coração alegre embeleza o rosto, mas a alma, coração alegre embeleza o rosto, mas a alma sofre com a dor no coração. Então entendemos que a nossa expressão facial, baseado no Provérbios capítulo 15, versículo 3, que diz, assim como eu acabei de falar, que um coração alegre embeleza o rosto. Então entendemos que a nossa expressão facial é um reflexo do estado do nosso coração. Se o nosso coração está alegre, a nossa expressão facial também vai ser de alegria, vai demonstrar isso. Mas se o nosso coração está triste, a nossa expressão facial vai demonstrar isso. Então, se a aparência de Ana deixou de ser triste, é porque o seu coração já não estava mais triste. E por que não estava? Porque ela orou, porque ela chorou, porque ela falou da sua angústia, falou das suas ansiedades, e Deus respondeu a ela. Que depois Deus deu um filho a ela. Então, nós temos que tomar como base, tomar como exemplo as atitudes de Ana. E a atitude dela foi essa. Ela orou, ela chorou, reconheceu que estava angustiada, ela falou da sua ansiedade e aflição. E quando Deus respondeu primeiramente, aliviando o teu coração, tirando a tristeza do seu coração, e depois Deus respondeu dando-lhe um filho, ela louvou a Deus, ela agradeceu a Deus. Essa foi a atitude de Ana, que tem uma ligação com o que Paulo pede, que o apóstolo Paulo nos orienta. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, com oração e por súplica. Foi justamente o que Ana fez. Ana fez com atitude, Paulo orientou. Então nós temos dois motivos para nós seguirmos essa orientação e essas atitudes. E as orientações de Paulo é: alegrai-vos sempre no Senhor, seja a vossa bondade conhecida por todos nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ações de graça o que é? Ato ou efeito de gratidão. Então, meus irmãos, se você que está me assistindo aqui agora está ansioso, está aflito, está angustiado, faz igual a Ana.
ore ao Senhor. A oração é a primazia do relacionamento com Deus. Então, faça isso. Depois, você que agora está assistindo agora aqui, está se sentindo assim, depois de acabar essa live, você faz isso. Vamos lá. Outro ponto interessante, que depois que nós fizer isso, orar, se entregar a Deus, abrir o nosso coração, derramar nossa alma perante a Deus, há uma consequência. Que consequência é essa? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o resultado que Ana teve. Ela suplicou, ela orou e a paz esteve com ela, porque o seu coração, como diz aqui em 1 Samuel, no verso 18, a sua aparência deixou de ser triste. Se a tua aparência deixou de ser triste, o teu coração já não estava mais triste. Então, nós temos que ter essa atitude. Se fizermos isso, a paz, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração, a nossa mente, em Cristo Jesus. Outra coisa interessante que Paulo nos recomenda é o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Ou seja, tudo que é bom, ocupe o teu pensamento, que seja isso que ocupe os teus pensamentos. Ocupe a tua mente, o teu pensamento, com coisas boas. Por quê? Porque quando nós estamos focados, pensando em coisas boas, o nosso sentimento são de coisas boas, porque todo pensamento traz um sentimento. Se o nosso entendimento, se o nosso pensamento, o nosso foco estiver em coisas ruins, os nossos sentimentos serão de coisas ruins. Então, tira o foco um pouco das coisas ruins que estão acontecendo nos dias de hoje. Tira o foco daquilo que te deixa ansioso e pensa e foca nas coisas boas que existem na Terra, que existem em Cristo. O nosso foco, essa recomendação é isso, para focar em coisas boas, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho aqui na nossa lição, que é um pouquinho extensa, então às vezes eu vou dar uma aceleradinha para não perder muito tempo. Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra, bem diferente, é permanecermos angustiados por semanas ou meses. A ansiedade pode ser bem tratada, de acordo com as palavras de Paulo. Depois de tê-los chamado à alegria, chama-lhes a não viverem ansiosos, bastando para isso que tenham uma vida de oração. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, caso ela ainda esteja em seu estágio inicial. Por quê? O que está por trás da ansiedade? O que está por trás da tua ansiedade, meus irmãos e amigos? Já parou para pensar? Já parou para refletir o que está por trás da ansiedade que você está sentindo nesse momento ou vem sentindo durante os dias? Aqui fala que uma coisa é ficarmos ansiosos por aquilo que pode acontecer amanhã, por algo específico. É normal, ansiedade por algo específico, algo que é pontual, mas ficar ansioso por tudo, por semanas, por meses, isso não é normal e requer uma atitude sua, que é orar, buscar a Deus, quiçá buscar uma ajuda de um profissional da área. Outra coisa, são raras as exceções, tem pessoas que ficam ansiosas e desenvolvem a depressão por contas físicas. Ou como assim, por contas físicas? São raras as exceções, por disfunção dos nossos neurotransmissores. Há uma desconformidade que às vezes nos deixa ansiosos e depressivo. Isso são as raras exceções que aí precisa sim de um psiquiatra, um psicólogo para corrigir isso através de medicamento.
mas na maioria das vezes a causa da ansiedade e depressão é por conta de problemas emocionais, ingerência emocional, onde tudo acontece ao mesmo tempo, você quer agir tudo e acaba se frustrando, acaba querendo fazer coisas que não é para fazer. Isso nos traz ansiedade e, consequentemente, a depressão. Vamos lá, no ponto 2. Compreendendo a ansiedade, outro ponto de vista. A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro. Possivelmente um grave erro. A desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Note a expressão possivelmente. Não pode existir ansiedade que não decorra dessa falha. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade. Olha só, a incredulidade. Ser crente não nos blinda contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como se ele não existisse? Vamos vivendo sem consultá-lo. Então, meu irmão, não importa qual cargo que você ocupa na sua igreja, não importa qual tempo de convertido você tem, qual idade você tem, não importa. Isso pode acontecer com você, a incredulidade. Não crer na soberania de Deus, não crer que Deus é soberano e governa o mundo. Isso pode ser uma das causas da ansiedade que você está sentindo agora. Não crer na soberania de Deus. Olha só, não importa qual idade você tenha, se você nasceu no berço cristão, se você não acredita na soberania de Deus, você é um incrédulo. É a revista que está dizendo isso, não eu. Tudo que eu falo para vocês aqui serve para mim também, porque eu estou aprendendo com o que estou repassando. Às vezes eu até me encontro nessa situação. E outra coisa, um ponto interessante aqui, quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como ele não existisse? Olha só, sabe o que é? Às vezes nós deixamos Deus como sócio da nossa vida, como acionista. Como assim, Jonathan? Sócio, acionista. Porque às vezes nós damos somente uma parte das ações da nossa vida para Deus cuidar. Deus, como é educado, ele só vai cuidar daquela parte. E nós queremos cuidar da outra. Nós, como somos falhos, somos pecadores, não temos a sabedoria que Deus tem, nem de longe. Às vezes nós vamos querer fazer alguma coisa do nosso jeito, sem consultar Deus, tudo aquilo que cabe a gente, nós às vezes vamos errar. Nós às vezes vamos cair, vamos falhar. Aí Deus, como é educado, como você só deu apenas essa parte para Ele, só a metade das ações da sua vida para Ele, Ele só vai cuidar daquilo. Daquilo não. Você fala, Deus, aqui você cuida. Não, daqui eu cuido. É nesse daqui que eu cuido que a gente cai, que a gente sofre. Porque Deus, Ele não quer ser sócio. Deus, Ele não quer ser acionista. Deus quer ser dono da sua vida, porque Ele pagou o preço para que nós estivéssemos próximo a Ele, para que Ele cuidasse de nós de maneira totalitária, não de maneira fracionada. Deus deu Jesus para morrer por nós naquela cruz, para nós termos um contato com Ele, para nós se aproximarmos dEle, para Ele cuidar da nossa vida como um todo, não fracionado. Esse é o nosso erro de querer Jesus como sócio. Ele não quer ser sócio, Ele quer ser dono, Ele quer ser proprietário, Ele quer governar a nossa vida. Então esse é um ponto importante, meus irmãos, que a gente tem que se atentar para isso, fazer um diagnóstico da nossa vida, fazer uma autoanálise e ver tudo aquilo que está desconforme com a nossa fé, para a gente pedir ajuda a Deus, para Ele nos ajudar a colocar tudo no devido lugar, pela vontade dEle. Então, quando nós tomamos alguma atitude baseada nas nossas convicções, baseada nas nossas escolhas,
estamos propensos à queda, a cair, porque Deus é soberano e sabe de muitas das coisas, de todas as coisas, para falar a verdade. Então, Deus não quer ser sócio. E quando nós não acreditamos na soberania de Deus, nós somos um incrédulo. Ponto 8. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulo. Não importa quão crentes afirmam ser. A fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas, e uma delas é sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que, em algum momento, deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. É muito importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. Ela pode ser fruto de uma negligência no que diz respeito à fé nos atributos da bondade e da soberania divina. Nós precisamos crer na soberania de Deus e na tua bondade, porque Deus é bom. É nesse momento de dificuldade que o mundo passa que nós temos que mostrar quem nós somos, onde está baseada a nossa fé. É nesse momento, porque exercer a nossa fé quando tudo está mil maravilhas, aí é fácil. É nesse momento de dificuldade, de incertezas, que nós temos que crer ainda mais em Deus, crer na sua bondade, crer na tua soberania. Deus é soberano e governa a terra. Ele tem o poder de tudo nas suas mãos. Tudo acontece segundo a tua permissão. O ser humano não pode ter controle sobre tudo que acontece, mas Deus tem. E nós, como cristãos, nós devemos ter essa consciência de que Deus é soberano e que Ele é bom. É isso que Paulo quer que os filipenses recordem. Por isso, a exortação de recorrerem a Deus na hora da ansiedade, de orarem. O problema é que a maioria das pessoas afirma que, nos momentos de tribulação, não consegue encontrar forças para orar e para ler a Bíblia. A incredulidade torna-se tão grande que muitas vezes faltam forças até para fazer o que a Bíblia ensina. E daí vem, então, a pior solução, a vontade de morrer. Isso é muito complicado, meus irmãos. Muito complicado, porque tem pessoas que no momento de tribulação se esmorecem, não tem convicção da tua fé, não tem convicção de quem são, aí não tem força nem para orar, sendo que a oração é a primazia do relacionamento com Deus. É através da oração que Deus nos responde, é através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Se você não tem força nem para orar, olha a sua situação. Aí você não consegue ver o agir de Deus na sua vida, você não consegue sentir a paz de Deus na sua vida, porque você não tem força. Meus irmãos, mesmo nessa situação de aflição, quando nós não encontramos força, é nesse momento que nós temos que dobrar o nosso joelho e orar incessantemente, fazer igualzinho a Ana. Ana estava ansiosa, estava aflita, angustiada, e ela orou. E Deus respondeu ela, trazendo primeiramente a paz para o teu coração, e depois te deu um filho. É esse exemplo que nós temos que tomar como base neste momento de aflição que nós estamos passando, meus irmãos. Essa é a questão. Daí vem muitas pessoas, já conheci pessoas que sentem a vontade de morrer por tudo isso, por não ter força, por não ter uma motivação para orar, acaba caindo. Se você não conversa com Deus, os problemas só vão acumulando nas suas costas, os problemas vão ganhando proporções maiores e a gente fica sem estrutura emocional, sem estrutura psíquica, sem estrutura física. Obrigado, meu amigo.
Tomar água aqui rapidinho. Nós ficamos sem estrutura física, emocional, psíquica e o pior, sem estrutura espiritual, porque nós não conseguimos orar, não conseguimos levar para Deus os nossos problemas, nossas aflições, e tudo isso, o fardo vai ficando pesado, pesado a tal ponto que as pessoas pensam em tirar das suas próprias vidas. E infelizmente tem pessoas que conseguem, mas essa não é a melhor solução. Tirar a tua vida não é a melhor solução. Você quer extirpar o problema da sua vida, tirando ela, tirando a sua vida, tirando o fôlego da sua vida por causa de problemas, porque tem certo momento que as coisas são tão grandes, os problemas são tão grandes que nós não conseguimos gerir, nós não temos força nem para orar, quiçá para resolver problema. Mas você, se tem alguém me vendo aqui que já pensou nisso, olha só, essa não é a melhor a solução não. Se tem pessoas que estão me vendo aqui que pensam em tirar a tua vida, não é a solução. A solução está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que diz: vinde a mim todos que... presta atenção, há um convite para você. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus é a solução para a sua vida, meus amigos. Se você é cristão ou não, Jesus é a solução para a sua vida, para os seus problemas. Ele tem um convite. Há um convite aberto para você aceitar. Se você está passando por um problema com dimensões gigantescas, que não está conseguindo carregar, o fardo está muito pesado, Jesus é a solução. Ele vai te ajudar a aliviar esse fardo. Então, há um convite para você. Não somente você que não é cristão, para você que é cristão também, esse convite está aberto para você, porque às vezes nós esquecemos de orar, às vezes nós esquecemos de levar os nossos problemas para Deus, e nisso os problemas vão se acumulando, e nós como cristãos também passamos por isso, aflições, passamos por angústias, mas Jesus está sempre disponível, esse convite está aberto. Há um convite aberto para qualquer momento que nós precisarmos, Ele nos atenderá e aliviará um peso que nós não conseguimos tirar. O mundo coloca um fardo muito pesado para você carregar, mas Ele coloca e deixa. E à medida que vai passando os tempos, esse fardo que o mundo colocou nas suas costas só vai aumentando, só vai ganhando proporções gigantes. Mas Jesus é o único que pode tirar esse fardo, é o único que pode trazer paz para o teu coração. Então pense nisso, foque nisso, se apodere dessa palavra, porque ela está aberta para você. Vamos lá, ponto 3. As possibilidades. Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir. Tudo que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Paulo, através desse versículo, nos orienta a um grande passo: falar com Deus por meio da oração. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece e tem todo o poder para fazer o que bem entender de nossa vida. Oramos não para que as coisas se tornem conhecidas para Deus, que já sabe de tudo, mas para nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos problemas. Nós temos que orar para Deus nos revelar a raiz do problema que nós estamos passando. Porque às vezes são muitas coisas, ficamos ansiosos por muitas coisas que não sabemos o motivo, não sabemos a raiz do problema. Aqui específica, ore para que tornamos cada vez mais conscientes do nosso problema. Deus já sabe o motivo porque nós estamos assim, mas nós não sabemos. E através da oração,
Deus vai nos revelar a raiz do problema. E quando Ele revelar a raiz do problema, ore para Ele para extirpar o problema na raiz. Ponto 11. Ponto 11 não. Parágrafo 11. É diante de Deus que devemos tornar conhecidas nossas petições. Precisamos apresentar-lhe tudo que nos incomoda. Essa é a melhor providência que podemos tomar para que a ansiedade não nos devore. Ao buscar a orientação de Paulo, é que imediatamente após a súplica haja gratidão e ações de graça. Devemos reconhecer, contudo, que não se trata de tarefa simples nem comum. Reconheçamos que é difícil orar quando tudo vai mal. Mal encontramos energia para ir além das súplicas. E então, como agradecer nos momentos de angústia? O que agradecer nos momentos de ansiedade e medo? Realmente, esse é o grande diferencial do conselho de Paulo aos Filipenses. Por que agradecer sem meia dificuldade? Nós estamos passando por tantas coisas. Qual o motivo para agradecer? Vou te dar um motivo para você agradecer por tudo. Por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por isso que nós devemos dar graça, porque é a vontade de Deus, independente da situação que nós estamos passando, independente da atual realidade do mundo, do país, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa casa, da nossa vida, dai graça, agradeça. Esse é um dos motivos que nós temos que ser gratos por tudo. Creio que esse é um remédio, é o que pode fazer diferença na vida de quem já buscou tantas coisas, mas sem conseguir sucesso, não é possível encontrar paz sem que haja gratidão. Por qual motivo agradecer? Mas para agradecermos é necessário que nos lembremos de fatos do passado, não de qualquer fato, mas daqueles que foram objeto da nossa preocupação e de nosso anseio. Fatos que nos levaram à oração e à intercessão. Deus, como única fonte de socorro, livramento e solução, cada um de nós possui na memória os fatos do passado em que Deus nos atendeu. Se parássemos agora mesmo e começarmos a pensar em nosso passado, quanta gratidão veria? Quantas vezes Deus atendeu às nossas orações? Pare e pense o que Deus fez para você no passado, independente da situação que você se encontra agora. No passado, Deus já te livrou de muitas coisas, não foi? Deus já te deu muitas coisas, aquelas pelas quais você perdeu não, você investiu dias de oração no seu quarto. Deus te deu uma resposta. Então, pense nas coisas que Deus fez no passado para você. Isso vai te trazer um ar de gratidão. E outra coisa, um dado científico agora, de um motivo bíblico porque devemos ser gratos. Agora, um dado científico. Sabia que a gratidão previne a ansiedade, que consequentemente previne a depressão? Sabia? Porque é comprovado cientificamente, só esqueci o nome dos cientistas que comprovaram isso, mas se jogar aí no Google ou qualquer site de pesquisa, vocês vão ver que essa informação é verídica. Porque foi comprovado que quando nós somos gratos, o nível de cortisol no nosso sangue é muito pequeno. O que é cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse. Quando nós estamos em espírito de gratidão, ser grato por tudo, esse nível de cortisol é pequeno. E o cortisol é o hormônio do estresse. E sendo pequeno, nós não vamos ficar estressados. E consequentemente nós vamos ficar ansiosos, que consequentemente não vamos ter depressão.
Então, seja grato por isso também. Um dado científico, dei um dado bíblico, um motivo bíblico e agora um motivo científico. Previna a depressão sendo grato. Vamos lá. Tudo isso conforme o versículo 7, no mesmo capítulo, mostrará paz que excede todo entendimento. Essa paz tem o poder de guardar a mente e o coração de qualquer pessoa em ansiedade. É interessante que tudo aquilo que precisamos no momento de angústia é de paz. Paz que nos ajuda a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem ao final. Só em Cristo podemos ter paz em meio à tempestade. Já experimentou essa paz? Eu já experimentei essa paz, é muito boa, né? É excelente. Porque essa paz, eu costumo dizer que é uma pressão interna que anula as pressões externas. As pressões externas são o quê? Preocupação, medo excessivo, todas as coisas que nos tiram a tranquilidade. Todas as pressões externas, ela nos exerce uma pressão sobre nós, uma pressão positiva mesmo, a um ponto que, se nós estivermos vazios internamente, essa pressão vai nos colapsar. O medo, a angústia, os problemas familiares, problemas na escola, problemas no trabalho, o medo dessa atual situação no nosso mundo, isso vai servir como pressão externa que vai exercendo sobre nós. Se nós tivermos um vazio aqui dentro, nós vamos colapsar. E esse colapso pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser a síndrome do pânico ou qualquer outra doença psicossomáticas, as pressões externas. Mas quando nós temos a paz de Deus, que é uma pressão interna que vem de dentro para fora, essa paz anula outras expressões. Porque estar na paz de Deus, estar na presença dele, não significa que nós não vamos ter essas pressões externas, esse medo. Não significa isso, mas significa que nada que vem de fora atrapalhará e nos colapsar, porque nós temos a paz de Deus. O nosso vazio foi preenchido por Cristo Jesus e, consequentemente, nós temos a paz. Então, estando com essa paz, nós podemos estar no epicentro do problema. Nós permaneceremos equilibrados, nós permaneceremos conscientes e tranquilos. Nós estaremos no epicentro do problema, mas a paz de Deus nos resguardará, protegerá o nosso coração e a nossa mente. Se você não está com essa paz, procure ver nessas lições, nesse versículo que eu fiz aqui, esse versículo ali, as recomendações do apóstolo Paulo para que você tenha essa paz em meio a essas problemáticas que estamos acometidos. Desenvolva essa paz. Então vamos para o pensar e agir. Estamos chegando no final já, tá, meus irmãos? Para pensar e agir. Não podemos e nem devemos viver como se os problemas não existissem. Precisamos encará-los de frente. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometermos o desempenho dos nossos papéis na vida. Que bom que podemos contar com a ajuda do livro da vida. Para isso, que ótimo poder conhecer um apóstolo que, mesmo tendo todos os motivos para mergulhar na tristeza e na revolta, resolveu escrever a carta da alegria, nos incentivando e nos direcionando a postura nada impossíveis de serem vivenciadas, a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma. Não podemos nem devemos viver como se os problemas não existissem. Os problemas estão aí todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos tipo de problemas diferentes. Muitos são. O que vai determinar se você vai vencer esses problemas são as atitudes e as estratégias que vocês utilizam para o enfrentamento da mesma. Eu utilizo como estratégia para vencer alguns problemas a oração. Utilizo a oração, utilizo a leitura,
a dependência de Deus, isso como estratégia para vencermos as batalhas, os problemas que são diários. Os problemas estão aí e vai acompanhar a gente até no nosso último dia. Nós estamos em constantes batalhas. A guerra só terá final na volta de Jesus, onde nós seguiremos com Ele para o céu. Nós com Ele somos mais que vencedores. Cabe algumas perguntas. O que te impede de orar? O que te impede de confiar em Deus em tudo? Provavelmente a resposta será nada. Então precisamos refletir por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes. Seria uma marca sua também? Compartilhe. O que te impede de ter uma aproximação com Deus? O que te deixa ansioso? O pastor falou que acho que no domingo, na quarta-feira retrasada, para a gente aproveitar esse momento de quarentena, seguindo as recomendações de nossas autoridades, para fazer uma autoanálise, para fazer um diagnóstico. Faça e veja o que está desconforme na sua vida, que te deixa ansioso, que te deixa preocupado, que te deixa aflito. Sendo assim, fazendo uma autoanálise e percebendo o que te traz isso, conversa com Deus e ore. Siga as orientações do apóstolo Paulo e siga as atitudes de Ana. Chegamos ao fim de mais um trimestre, onde aprendemos muito sobre essa revestina. O próximo trimestre está muito interessante também. E eu desejo que Deus te abençoe muito nesses dias, que você consiga viver essa paz que transcende todo o entendimento humano, que guarda a nossa mente e o nosso coração. E que nós tenhamos um domingo maravilhoso na presença de Deus. Vou orar por você nesse momento. Feche os teus olhos, que nós iremos orar. Senhor Deus, poderoso Pai, te agradeço por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos disponibilizou, ó Pai, aqui na tua igreja, ó Pai, e nossos irmãos na sua casa, no conforto da sua casa, ó Pai, onde o Senhor falou conosco, ó Pai. Foi muito importante essa lição, falando sobre ansiedade, ó Deus, falando sobre depressão, ó Pai, pois tendo em vista, ó Deus, que muitas pessoas se encontram assim nesse momento, ó Pai, devido à atual situação do nosso país, do nosso mundo, ó Pai, da nossa cidade, ó Deus. Guarda o nosso coração, ó Pai, guarda a nossa mente, ó Deus. Faça, ó Deus, que a tua paz chegue nos lares de todas as pessoas que se encontram em casa, ó Pai, e que nos ouvem nesse momento, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai. Em meio a esse problema, ó Pai, que o mundo enfrenta, o Senhor é bom, o Senhor é soberano, e reconhecemos isso, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Esteja conosco, ó Pai. Peço, ó Deus, pela saúde emocional dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nos assistiram aqui agora, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, guarde, ó Deus, os seus sentimentos e a tua mente, ó Deus, contra todo motivo causador, ó Pai, da ansiedade e depressão, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém.